Olá, meus irmãos, que bom a gente estar de volta em um programa Reflexões para a Vida. E hoje eu quero falar sobre o poder das palavras e, acima de tudo, aprendermos a dar respostas sábias. Muitas vezes a gente cai em ciladas, a gente se deixa levar por falta de paciência e por falta de sabedoria em responder no tempo certo e da forma certa. E Jesus é um mestre nesse sentido. Ele mostra pra gente que ele sabia como responder as coisas. Ele sabia o tempo certo de mostrar as coisas e de falar certas coisas, de falar certas verdades. Porque Jesus mostra, como a gente vai ver nesse texto no capítulo 20 de Lucas, que as pessoas às vezes estão ali te perguntando, estão te questionando, mas para tentar achar alguma coisa contra você ou achar alguma forma de te prejudicar. E Jesus sabia disso, porque ele foi colocado à prova novamente, e novamente ele sai com uma saída fora do comum. A gente vê realmente o agir de Deus. Para a gente entender o que eu estou falando melhor, abra lá sua Bíblia em Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20. A gente começa hoje a partir do capítulo 20, né? E diz assim o texto bíblico: certo dia, Jesus estava no pátio do templo ensinando o povo e anunciando o evangelho. Então chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com alguns líderes do povo, e perguntaram: diga para nós, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? E Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam. Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Eles começaram a dizer uns aos outros: o que é que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar então por que vocês não creem em João. Mas se dissermos que foram as pessoas, esta multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta. Por isso responderam: nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar. E Jesus disse: pois então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Amém, irmãos? Olha só que lindo Jesus aqui mostrando, saindo de um confronto, de uma discussão clara, era um tipo de uma pegadinha para tentar abalar realmente a sua fé, não talvez a sua fé, mas o seu chamado ali. Ele queria colocar, esses sacerdotes queriam colocar o povo contra Jesus. Mas Jesus foi na frente e jogou outra pergunta, porque ele sabia o que estava no coração daquele povo e ele sabia o que tinha que ser feito. Se ele entrasse no confronto ali, não ia dar muito bem, não ia ajudar nada, ia só criar mais confusão. E a gente sabe que ali no pátio do templo não podia acontecer essas coisas. E aqui, irmãos, existem algumas lições para a nossa vida. Primeiro, a gente tem que prestar atenção nas pessoas que ficam nos questionando o tempo todo. Eu, nesse programa de rádio, muitas pessoas perguntam não porque querem saber. Muita gente pergunta para tentar derrubar. Não porque acreditam no poder da palavra, mas se incomodam com ela. E o que incomoda tem que ser atacado. Tem pessoas que perguntam realmente para querer saber, para aprender, para poder entender. É diferente, mas tem gente que não quer entender. Tem gente que já está convicto da sua fé, tranquilo, já sabe tudo, não precisa de mais nada. Pelo menos pensa assim. Mas adora criar caso. Então, irmão, primeiro, tome cuidado com pessoas assim. Tem pessoas que perguntam sinceramente. Pessoas são amigas, mas tem gente que está tentando te derrubar. Sério, na boa. Tem gente que quer ver você sendo derrotado, te colocar em situações constrangedoras. E também cuidado, pessoal. Isso também para aqueles que fazem a pergunta. Pergunte com sinceridade, não só para ver outra pessoa em má situação. Tem pessoas que não vão saber responder. E eu vou falar bem a verdade, irmão. Eu não tenho todas as respostas.
Eu estou tentando trazer uma mensagem de Deus todos os dias, tentando levar o pessoal a ler a Bíblia e refletir nela. Apenas isso. E não está tudo encerrado em cada reflexão, é só uma ideia de cada texto, onde eu sei que cada momento a Bíblia pode se revelar e ser verdadeira em nossos corações. Então a primeira lição é essa: cuidado com determinadas perguntas, com determinadas pessoas, com determinadas questões. E cuidado também ao perguntar: qual é a tua motivação? É aprender ou derrubar? Pense nisso só. Se você é cristão, de repente você tem esse hábito, não faz nem por maldade, mas é um jeito de ser. Cuidado, irmão. Você pode estar derrubando outro irmão, outra pessoa, levantando questões que não vão ajudar em nada. Agora, não significa que você não possa perguntar. Não significa que você não possa questionar, porque isso nos ajuda a crescer também. Desde que seja sincero e verdadeiro. Só isso. Vai ter perguntas que não vão ter respostas mesmo. Mas que uma boa questão, uma boa pergunta, nos ajuda a pensar, ajuda. Nos ajuda a endireitar o caminho, ajuda sim. E Deus levantou homens e mulheres que estão aí ouvindo, que têm boas perguntas, que vão ajudar muitas pessoas a endireitar suas vidas. Outra questão, irmãos, é essa questão do ter cuidado, é saber responder. Tem muita gente que já responde de bate pronto, não pensa, não reflete, não vê que tem uma segunda, com essa tua resposta vai vir uma outra pergunta para tentar te derrubar. Ou de repente não é nem para isso, é simplesmente cria a tua resposta pode criar um outro problema. Seja sábio. Seja sábio. Se não sabe, seja sincero: eu não sei. Não invente coisa. E a nossa questão toda, e as nossas perguntas e os nossos questionamentos são respondidos através da palavra de Deus. Irmãos, a gente tem que parar com esses achismos. Eu acho que é assim, eu penso que é assim. Vamos tentar responder segundo a Bíblia. A palavra de Deus diz tal coisa. Isso vai ajudar muita gente a viver em paz. E nem tudo aquilo que a gente responde que se diz bíblico significa que é bíblico também. Porque tem muitos textos e versículos isolados que dão muitos entendimentos. Pastor, então como é que eu faço? De novo, estude a Bíblia, leia, deixe que o Espírito Santo é real, Deus é real, Jesus é real, Ele vai estar te guiando. Agora, leia a palavra, estude a Bíblia, aprenda do Senhor, dobre teus joelhos diante dEle todo dia, que tu vai ver que as respostas do céu vão vir. Amém, irmão? Pense nisso. Cuidado com as perguntas, cuidado com as respostas. E por último, cuidado com as pessoas. Tem pessoas que não querem mudar de vida e elas gostam de discussão. A Bíblia fala para fugir da discussão tola e sem valor. De novo, eu gosto de conversar, debater com pessoas que querem discutir assuntos, não pessoas que querem discutir pessoas, querem te ofender, querem te atacar. Eu tenho muitos amigos, irmãos que são bons questionadores. E o legal é que eles questionam assuntos, questões, e não ofendem, não atacam a parte pessoal. A gente tem que começar a ser sábio, meu querido. Tem hora que as pessoas estão questionando um assunto, não quer dizer que elas não gostem de ti. Simplesmente elas estão questionando porque não estão entendendo muito bem o que tu está propondo, ou aquilo que tu acredita. Elas querem ter mais clareza nisso. Mas não quer dizer que só porque elas te questionam, que elas não gostam de você. Elas não gostam dessa situação, ou sei lá o que foi levantado. Então a gente tem que ser sábio em lidar com todas as pessoas. E Jesus mostra isso de maneira fantástica nesse texto. E aqui não é para usar de maldade nem de manipulação. É de viver em paz. É isso que eu estou falando. Viver com Cristo é viver em paz. Não é viver em guerra. Não é viver questionando, buscando, sei lá, entrando em debate com todo mundo. É vivendo uma fé verdadeira. É vivendo para Cristo de maneira verdadeira. É saber responder a respeito da tua fé. Tu não precisa provar nada a respeito de Deus.
Deus é poderoso. Ele existe, tu crendo ou não. Ele faz, tu crendo ou não. Ele é Deus. E Ele é tão bom que Ele nos salvou. E Ele tem nos se revelado todos os dias às nossas vidas. Através da sua criação, através da sua palavra, através de muitas maneiras. Deus tem se manifestado nesse mundo. Agora, irmãos, tem muita gente que não quer aceitar isso. Tem muita gente que combate isso. E se você entra nessa briga, você não está entendendo o Evangelho. Nós somos chamados a pregar o Evangelho verdadeiro. E ele é baseado na fé. E a fé é loucura para quem se perde. Mas para quem é salvo, é o poder de Deus, diz lá em Coríntios. Entenda bem isso, tá bom? Viva em paz e ore. E compreenda cada vez mais a grandeza do reino de Deus. Amém? Fique na paz. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar? Pai querido, ajuda a vida do meu irmão, da minha irmã que está passando dificuldade. Pessoas que estão querendo desistir de tudo e de todos, Senhor. Pessoas que foram tratadas de maneira injusta dentro das suas igrejas, talvez, Pai. Ou por pessoas que não compreendem as suas fraquezas, as suas limitações. E elas têm vontade de desistir. Pai querido, visita esses irmãos, animando eles a permanecer, olhando para Ti, apenas para Ti, Senhor. E nos ajuda a conviver em amor. Mesmo com diferenças, nos ajuda, Pai, a ter mais amor e compreensão com aqueles que pensam de maneira diferente de mim, de nós, vamos dizer assim. Mas nos ajuda a caminharmos juntos, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a vida desse irmão, dessa irmã que está me ouvindo agora, para que não desista do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2563, em frente ao Supermercado Rodrigues. Aguardamos sua visita. Meu irmão, eu queria agradecer aqueles que estão fazendo parte desse projeto, orando. Eu pedi para algumas pessoas mandarem recado para fazer parte do nosso grupo de intercessão e muitas pessoas estão mandando esse recado. Daqui a pouco a gente vai montar esse grupo. Mas é um grupo de intercessores. Te agradeço. Outra coisa, irmãos, é que eu gostaria de te convidar a você fazer parte do nosso grupo familiares. Porque isso é um grupo, um pequeno grupo, onde a gente reflete, a gente aprende da palavra. Claro, eu tenho orado para Deus levantar líderes, pessoas que queiram aprender e compartilhar a palavra de Deus em suas casas, em seus lares, para que muitas vidas possam ser alcançadas. Então nós temos grupos na Palhoça, aqui no Pagani, aqui em Forquilinhas, no Rio Tavares, no Campeche, em outros lugares também. Se você mora numa dessas regiões, um dos lugares que eu quero abrir ainda é no centro de Floripa. Mas eu preciso de alguém que queira abrir sua casa para a gente começar lá. Um grupo de estudo. Um grupo onde a gente vai estar aprendendo realmente da palavra e orando uns pelos outros. É simples, orando uns pelos outros, cantando e aprendendo um pouco a viver a vida cristã. Pense nisso, irmão, e entre em contato. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.